Sabe aquele aplicativo que todo mundo tem no celular para quebrar um galho com outro idioma? Pois é, ele pode ser muito, mas muito mais do que um simples dicionário. Hoje, a gente vai ver como o Google Tradutor virou um assistente de estudos de inglês super potente, tudo graças à inteligência artificial. Quem aí já passou por isso, né? Ficar horas em aplicativos de idiomas, fazendo exercícios que parecem não ter nada a ver com uma conversa de verdade. A gente acaba sentindo que decora palavras, mas na hora de se comunicar, a coisa não flui. E se eu disser que a solução para uma prática de inglês muito mais real e eficiente já está aí, na palma da mão? O Google Tradutor evoluiu de um jeito impressionante. Com os novos recursos, ele se transformou num parceiro de estudos incrível. É isso mesmo. O Google Tradutor deixou para trás aquela fase de traduzir só palavras soltas. Agora, com a IA, o foco é outro: ajudar no aprendizado com base em situações concretas do mundo real mesmo. E para entender essa transformação, a gente vai explorar o que eu estou chamando de 5 superpoderes do tradutor. Vamos passar pela tradução que entende o contexto, um modo de prática, conversa em tempo real, transcrição de áudio e até o uso da câmera. Esse é o nosso mapa. Vamos começar com a função mais conhecida, mas que, olha, foi totalmente revolucionada: a tradução. A inteligência artificial deu um salto de qualidade aqui e as traduções ficaram bem mais espertas e úteis para quem está aprendendo. E olha só que exemplo perfeito disso. Antigamente, se alguém jogasse a expressão "It's raining cats and dogs", o resultado seria aquela tradução literal, sem sentido nenhum. Hoje, a ferramenta saca o contexto e entrega o nosso "está chovendo canivetes". Faz toda a diferença. Então, o ponto principal é que o app vai muito além. Ele não traduz, ele interpreta. Isso é ouro para entender gírias e aquelas expressões que não fazem sentido ao pé da letra. E mais, ele ainda dá explicações de uso e até sugere outras formas de dizer a mesma coisa. É uma aula. Ok, mas aprender um idioma não é só ler, né? A gente precisa falar. É aí que o app deixa de ser passivo e vira um parceiro ativo de conversação. É aqui que o aprendizado sai da tela e simula a vida. Pensa no modo prática como uma academia de inglês. É isso mesmo. Um lugar para treinar a escuta e a fala, preparando a gente para aquelas interações do dia a dia, sabe? Sem pressão. E como funciona essa academia? Bem, o app joga a gente em cenários comuns, tipo fazer compras, pedir uma informação no hotel, e a parte mais legal é que a IA vai ajustando a dificuldade. Se a pessoa está indo bem, o desafio aumenta. Se está com dificuldade, ele alivia. É um treino personalizado. Agora, vamos para outra função fantástica, a conversa em tempo real. Ela foi feita para quebrar a barreira da língua entre duas pessoas, mas descobrimos um uso extra. É uma baita ferramenta para praticar sozinho. A versatilidade aqui é tudo. Por um lado, dá para usar numa conversa com um estrangeiro e o app vai traduzindo para cada um. Por outro, é possível usar sozinho, falar uma frase em inglês e ver na hora como o sistema entendeu a pronúncia. É um feedback imediato valiosíssimo. Beleza, já vimos como praticar a fala. Agora vamos mudar um pouco o foco e ver como dá para usar o mundo ao nosso redor como material de estudo. Transformar qualquer coisa em uma lição de inglês. O modo transcrição é perfeito para quem gosta de aprender com vídeos, palestras, podcasts. Basicamente, ele ouve um áudio longo e transforma tudo em texto, já traduzido, que dá para acompanhar em tempo real. É como ter uma legenda ao vivo para a vida real. Mas o pulo do gato é poder salvar essas transcrições. Imagina poder voltar depois e revisar aquele vocabulário mais técnico de uma palestra, ou as gírias de um filme. Vira um material de estudo personalizado. E por último, mas não menos importante, a função que conecta o mundo físico ao aprendizado de um jeito quase mágico: a câmera. É simples assim. Apontou para um texto, ele traduz na hora, ali na tela. Isso não é só um truque legal, tem uma base científica. Ver a palavra traduzida no seu contexto visual, tipo numa placa de rua, num cardápio, cria uma conexão muito mais forte no cérebro. Essa associação da imagem com a palavra ajuda a memorizar muito mais rápido. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que o Google Tradutor se tornou outra coisa. Ele deixou de ser uma ferramenta e virou um verdadeiro assistente de aprendizado. Muda totalmente a nossa visão sobre o papel da tecnologia na educação. A grande sacada é essa: não se trata de um app com uma função, mas de 5 ferramentas de aprendizado poderosíssimas, todas integradas, gratuitas e no mesmo lugar. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? Com ferramentas tão inteligentes que simulam conversas, entendem o contexto e se adaptam ao nosso ritmo, será que a gente já não está olhando para o professor de idiomas do futuro? Um professor baseado em inteligência artificial?
Fica aí a pergunta.